Olá pessoas, seres vivos da Terra, olá Tomara, olá Bolsonaro. Hoje a gente vai falar sobre o hábito da leitura. Para você que sempre detestou ler, que não consegue pegar um livro de jeito nenhum. Para você que quando tem insônia, pega um livro e deixa do lado da cama para conseguir dormir. Hoje esse vídeo vai ser especialmente para você. Mas antes de começarmos, dá aquela força, contribui pro canal, ajuda aí. Boleto chega aqui, ninguém paga, sobrou pra mim. Dá essa força, dá esse like. De coração, eu agradeço. Então vamos lá. Hoje eu não tô muito animado, não tô muito empolgado para o vídeo, então vou direto ao assunto, né? Hábito de leitura, questão de ler. Muitas pessoas dizem assim que não conseguem ler, que não conseguem ler por muito tempo, que não conseguem engajar uma leitura. Só que a gente sabe que tudo isso é um problema que acarreta, que vem se acumulando desde a nossa educação mais básica possível, né? Então, para você que para você que não consegue ler de jeito nenhum, eu acredito que você esteja em um dos dois problemas. O primeiro é o mesmo problema que eu enfrento, que é, por exemplo, uma rotina agitada, ou na verdade uma ausência de rotina. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, você não consegue se programar para nada, você não consegue ter um horário fixo de leitura. Às vezes você está cansado demais para ler, no outro dia está de boa, mas aí como não tinha um livro escolhido ficou assim e tal. Então às vezes essa rotina agitada acaba nos atrapalhando na leitura. E aí eu acho que serve a melhor dica possível para isso seria do meu amigo que o filho da puta lê um livro de 800 páginas em uma semana brincando como se não fosse nada. E tem um ano que eu tento ler um livro de 600 páginas e não consigo, eu sempre paro um pouco antes. E aí ele consegue, e eu perguntando pra ele como ele conseguia essa façanha, ele dizia, cara, eu só leio no ônibus, indo e voltando pra casa. E tipo, sério? Simples assim? Pois é, né? Se você quiser tentar essa dica, quem sabe dê certo pra você, né? Pra mim ainda não, tô muito agitado, cheio de coisa pra fazer, não tô com a cabeça pra ler, então vou me dar essa folga, esse tempo de folga, né? Mas se foi esse o seu problema, ler em ônibus, ler antes de dormir, ler ao acordar estava funcionando comigo, todo dia ao acordar. Depois do café da manhã eu sempre lia pelo menos uma hora, tava dando certo, né? Então, se você tem essa rotina muito agitada, tenta procurar algum momento fixo que você consiga ter para ler. Nem que seja depois de acordar. Assim que acordar, antes de tomar o café, você já está ali lendo. Ou antes de dormir também, o que for melhor para você. Agora, o segundo problema, que eu acredito que seja o mais comum para as pessoas que não conseguem ler, é o de que elas não são educadas para ler. Por exemplo, eu vou dar um problema muito comum. A gente não é ensinado a ler aquilo que nós gostamos. Nos ensinam que temos que ler aquilo que não gostamos, que temos que ler por obrigação. Então, por exemplo, quando eu estava no ensino fundamental, ou melhor, ensino médio, a minha professora de português levou a gente para a biblioteca e disse: eu quero só um trabalho escrito de qualquer livro que vocês escolherem para ler. E a gente fez, foi bacana e tal. Alguns alunos não estavam interessados, né, então acabaram não fazendo. Mas óbvio, né, você fazer isso não vai ser uma aderência de 100% dos alunos. Mas assim, alguns que fizeram, os que fizeram pelo menos, gostaram. E eu, por exemplo, fui um desses casos. Eu lia muito quando era criança, meu pai me dava bastante livro para ler, que ele queria que eu tivesse gosto pelos estudos. Só que depois que meu pai e minha mãe se separaram, eu não tinha mais ninguém para me dar livro, a situação financeira também estava difícil. Então eu acabei deixando o hábito da leitura um pouco de lado. E aí, por causa desse trabalho da professora, que ninguém gostava dela, mas eu gostava, não sei porquê, acho que ela dava uma aula muito boa. Por causa dessa aula eu comecei a ler. E eu lembro que eu não sei o título do livro que eu peguei, eu não sei quem é o escritor, não faço a menor ideia disso, não lembro nem que nota eu tirei nesse trabalho. Mas eu lembro que quando ela disse, vocês podem escolher, eu demorei bastante tempo para escolher, porque fazia muitos anos que eu não lia. E aí eu peguei um livro de ficção, eu lembro até hoje de uma página que era uma ilha, tinha um navio que afundava e os passageiros desse navio acabavam numa ilha, onde descobrem que havia um cientista fazendo experimentos científicos nessa ilha. E aí tem uma cena de um caranguejo gigante com patas robóticas, tá ligado? Atacando eles. Eu só lembro dessa página, só lembro dessa parte, não sei mais de nada.
Mas foi ali que eu descobri que eu gostava de ficção científica. E a partir desse momento é que eu fui começando a procurar outros livros de ficção científica e fui me interessando. E aí dos livros eu fui pros filmes, comecei a ir pros documentários, aí eu comecei a gostar, entendeu? Mas voltando aos livros, foi porque a professora me pediu para escolher um livro que eu comecei a descobrir os meus gostos. E aí, a partir desse momento que eu comecei a me interessar por livros mais complexos. Que aí eu percebi que o meu foco não era ficção científica, mas era porque na ficção científica se trabalhava assuntos com complexidades políticas, sociais, filosóficas muito mais abrangentes do que em livros de literatura de outras áreas, por exemplo, vou dizer nem comum, de outras áreas. E aí foi por causa disso, de ler ficção científica, que eu comecei a procurar livros de filosofia também. Óbvio, também, né, eu já tinha tido uma experiência no nono ano de um professor de filosofia que me fez simplesmente me apaixonar por filosofia, mas eu nunca tinha parado para ler. E aí, por causa disso, desse meu novo hábito de leitura, eu comecei a procurar livros mais filosóficos, mais complexos, mais políticos, com assuntos mais pesados. E hoje eu adoro ler livros assim pesados. Por exemplo, o meu tipo de livro favorito é aquele que você termina de ler e diz: uau! Tá ligado? É tipo Sartre, como a náusea, que você fica em estado de choque por 3 dias. É tipo A Ilha, do Aldous Huxley, que também é um livro assim muito cabeça. Entende? É o meu tipo de gosto. E aí, voltando pro problema da leitura. Você pega um aluno do ensino médio de 14 anos e quer obrigá-lo a ler, sei lá, o Machado de Assis, tá ligado? Tu acha mesmo que um aluno de 14 anos, só interessado em bater punheta e sair com os amigos, vai querer ler Machado de Assis? A menos que ele já tenha um gosto anterior pela leitura, um interesse em saber a história, que não é o caso da maioria, dificilmente esse aluno vai querer ler, entende? Então, ao invés, se a minha professora tivesse obrigado a gente ler um livro, provavelmente eu não teria nem estudado filosofia, não saberia nem meus gostos de leitura e não teria uma estante repleta de livros que eu sou apaixonado hoje, sabe? E é justamente essa é a principal dica para ler. Procure livros que você goste. Por exemplo, esse meu amigo filho da puta que lê 600 páginas em uma semana como se fosse a coisa mais fácil do mundo, ele lê livros de RPG. Livros assim, eu não sei se eu gosto, mas nunca me interessaram, então nunca parei para ler nem nada. Mas ele lê brincando, ele lê muito fácil, sabe? E aí eu tenho um outro amigo meu, que também é nós três, né? É o nosso trio. Aí esse filho da puta que lê RPG fácil, 600, 800 páginas, 1000 páginas, é seguido, viu? Toda vez que a gente sai pro bar pra beber, ele aparece com um livro novo, um mais grosso que o outro. E ele lê muito rápido, muito fácil, sabe? Toda vez que eu vejo ele tem um livro diferente. Eu, caralho, não são livros finos, são livros grossos. Aí eu tenho um outro amigo meu que também lê pra caralho, só que ele lê mangá. Toda vez que a gente sai pra beber, ele fala: cara, eu tô lendo esse mangá. Cara, esse mangá é muito bom. Cara, tu tem que ler esse mangá. E é sempre um mangá diferente. São mangás que a maioria das pessoas não conhece. É tipo o Jagan, tá ligado? Se você não sabe o que é Jagan, procura. É muito boa a história, eu tenho vontade de ler, mas como eu não me interesso muito com mangá, eu acabo protelando. Mas é um mangá muito bom que é pouco conhecido no Brasil. Fica a dica, viu? Pois é, ele é desse tipo de pessoas que lê, assim, coisas que a maioria das pessoas não sabe. Ele realmente procura, assim, no fundo do que tiver, o mangá mais desconhecido possível. E ele adora ler mangá, sabe? Ele ama mangá. Então fica muito fácil pra ele ler um mangá toda noite antes de dormir. E é assim que ele diz que lê tanto, sabe? E ele consegue. Agora, eu tenho esse meu problema de rotina, que eu vou tentar ajeitar, né? Vou tentar voltar a ler de manhã, ver se eu consigo. Agora, um exemplo que eu quero trazer foi esse livro aqui que eu até separei, que é A Ética, de Spinoza. Só para você ter uma noção de quanto é importante você gostar do que lê. Eu faço filosofia, já estou me formando. A minha área de pesquisa é ética. E aqui eu estou com o livro Ética, de Spinoza, que é um autor que eu faço minha monografia em cima. E eu li até a metade desse livro, eu estava empenhado, eu lia no ônibus, eu lia na fila do banco, eu lia quando acordava de manhã. Só que quando chegou perto da metade, não deu. Eu simplesmente não conseguia mais ler, eu não tinha mais tesão pela leitura. E aí eu simplesmente larguei o livro, entendeu? E é um livro da minha área, literalmente, filosofia ética. E mesmo assim eu não consegui. Então esse é o maior problema de quem está tentando ler. Lê o que gosta. Então se você não tem um hábito da leitura, não inventa de ler, sei lá,
Machado de Assis, se você não se interessa pelos clássicos. Eu, por exemplo, não curto clássicos, nada contra, mas eu não gosto, tá? Então, se você também não gosta, não vai ler isso, sabe? Aí as crianças são obrigadas a lerem livros que elas não querem, e aí elas acabam pensando, ler livros é pra quem é inteligente, é pra quem gosta disso, é pra quem realmente, sei lá, é inteligente pra caralho. Sendo que não, sabe? Aí você cria um adulto que acha que ler é chato, que ler é besteira, que ler é pra quem é inteligente, que ler é pra quem é estudioso. E a gente acaba criando esses adultos que não leem, sabe? Então, a gente precisa modificar essa situação e começar a ensinar as pessoas a lerem aquilo que elas gostam. Porque a partir disso elas vão descobrir outras coisas. Leitura é que nem pornô. Você começa em umas categorias, mas depois você vai procurando outras e outras e outras, e você vai se conhecendo mais, sabe? Pois é, não sei se foi o melhor exemplo, mas foi o primeiro que veio à minha cabeça, de verdade. Sim, pois é. Então você precisa começar a ler pelo que gosta, e isso facilita muito, bastante. Então, se você quer ensinar o seu filho a começar a ler, se você quer começar a ter o hábito de leitura, escolha o que você gosta. Comece por aí, que depois fica muito mais fácil, sabe? Até porque, né, você precisa descobrir o que você gosta, que realmente leitura é um esforço, leitura é complicada, leitura requer um hábito, um costume, um esforço, uma dedicação. Então, vamos facilitar esse processo? Vamos ler aquilo que nos interessa? Porque, por exemplo, eu não tenho o hábito de ler todo dia, minha vida, como já falei, é muito agitada, tenho muitas coisas para resolver, então fica difícil ler diariamente. Mas quando eu paro para ler, quando eu tenho nada para fazer, eu pego aquele livro que eu tô com tesão do caralho de ler, eu leio 50 páginas brincando, muito rápido mesmo. Mas por quê? Porque é um livro que me interessa. Agora, eu lembro de quando eu tinha que ler alguns livros de filosofia, alguns textos da faculdade, que não era assuntos que me interessavam, tipo Santo Agostinho, tá ligado? Eu nunca gostei de Santo Agostinho, nunca gostei de filosofia medieval, por exemplo. Eu tinha que ler aqueles livros, aqueles textos, não é nem livro, era texto, de 20 páginas, 25 páginas. Eu tinha 3 semanas para ler, eu li nos 3 últimos dias, porque eu não queria ler aquilo, sabe? Era um esforço terrível para mim. E olha que eu gostava de filosofia, e olha que eu gosto de filosofia, eu me esforço nesse caminho, mas simplesmente não dava. E é isso que nossos alunos são ensinados, é isso que as crianças são ensinadas a aprender. A ler o que não gosta, e aí por isso depois quando não gosta, todo mundo fica, como assim você não gosta de ler? Pois é, né, bebê? E a gente precisa acabar também com essa besteira de elitismo intelectual de leitura. Acabar com esse, não, porque para ser inteligente você tem que ler livros não literários, que eles dizem, sabe? É importante ler livros literários, óbvio. É bom para a educação das pessoas, é interessante que elas leiam outras coisas, mas a gente está querendo apressar muito e forçar muito uma situação que é complicada para quem lê, tá? Você, tipo, você quer pegar uma população que não tinha costume de ler há 20 anos e pegar esses jovens que estão lendo literatura de ficção, literatura comum, literatura tipo Nicholas Sparks, eu não sei exatamente os termos de cada livro, tá? Me perdoe a grosseria disso, mas estão lendo esse tipo de livros e você quer que eles terminem para ler George Simmel, A Filosofia do Amor, que é um livro complicado pra caralho, que eu tive que ler até 15 páginas 3 vezes para poder entender alguma coisa. Você acha mesmo que um adolescente de 14 anos vai querer ler esse livro? Eu que sou da minha área, quase jogo o livro fora de tanto abusado que eu tava, que o Simmel não sabe falar que nem gente, fala complicado pra caralho. Tá ligado? Não dá, você não pode forçar esses adolescentes a lerem livros complexos agora, porque eles estão se conhecendo agora, sabe? Então agora que eles vão descobrir, eu acho que eu gosto de ficção científica, eu gosto de romance, tá ligado? E a partir disso, de ficção pula pra filosofia, pula pra sociologia, pula pro direito, pra ética, do romance pula pra literatura clássica, literatura inglesa, sabe? Então é assim que vai funcionando. Então a gente tem que deixar as pessoas lerem o que elas querem e dar tempo para que elas possam se desenvolver, para assim elas poderem saber o que gostam de ler. E assim pararem de ler livros apenas de ficção. Mas se também não lerem outros livros de não ficção, tá tudo bem. Deixa elas lerem, o importante é que elas leem. Certo? Porque só a leitura em si já é boa. Então a gente precisa acabar com esse elitismo na leitura também, não, porque você lê, eu leio Nicholas Sparks, então não é leitura de verdade, isso é coisa de adolescente, não sei o que, vai se lascar, na moral, vai se lascar,
Eu conheço gente de 30 anos que gosta de ler esses romances juvenil porque alivia a cabeça, tá ligado? A pessoa estuda direito. Então é óbvio que depois de uma leitura complexa, ela vai querer ler um livro mais simples, mais bobo. Eu também tenho essas situações, não na leitura, mas, por exemplo, eu gosto muito de política e filosofia. Eu amo muito esses assuntos. Eu sou o cara que pode falar na mesa de um bar 3 horas sobre política e não se cansar. Desde que tenha cerveja, claro. Mas tem vezes que eu tô na casa da minha namorada e ela diz: vamos ver o Bolsonaro passando vergonha. Eu fico: tentador, mas hoje eu não tô afim de política. Vamos assistir Jovens Titãs, tá ligado? E é óbvio, é um conteúdo muito mais simples, muito mais besta, mas é um entretenimento melhor, porque a minha mente não aguenta mais política, não aguenta mais conversar sobre esses assuntos. E a mesma coisa na leitura, às vezes as pessoas gostam de ler coisas mais simples, porque na vida delas, elas já lidam com assuntos muito complexos, então elas não querem complexar a mente, caralho que gago, elas querem relaxar a mente. Então a gente precisa deixar as pessoas à vontade para a leitura, senão vai acontecer há 30 anos de novo. As pessoas simplesmente não gostarem de ler porque elas são obrigadas a ler livros de não ficção. Tá, então esse assunto ficou um pouco genérico, o vídeo ficou um pouco genérico, mas acho que deu para passar bem uma ideia de leitura. Talvez depois eu grave um vídeo com dicas para ler, mas isso é só uma introdução para você poder começar o hábito da leitura sem se apegar tanto a essas normas, esse elitismo em cima da leitura. Não! Quer começar a ler? Leia pelo que você quer. Acabou. Mas é mangá. Foda-se, meu amigo. Você quer ler mangá? Leia mangá. Mas é HQ. Deixa a criança ler HQ. Mas é Nicholas Sparks. Leia Nicholas Sparks. Não tem problema. Só leia. Ler é bom. E é uma oportunidade de autoconhecimento também. Que a partir disso você vai conhecendo outras coisas, vai conhecendo seus próprios gostos e vai amadurecendo na vida, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Lembra de dar o like, compartilha com teus amigos, a ajuda dessa força de coração, tá bom? Então, tchau, tchau.